Por causa do tema desse vídeo, eu vou dar uns 15 segundos para vocês me xingarem antes de eu falar qualquer coisa e aí a gente começa, beleza? Algumas discussões tão rasas e superficiais que elas são, acabam tirando um pouco a profundidade e o sentido das discussões que a gente tem sobre o aborto. Daí você pega algumas frases como tudo acontece pela vontade de Deus e você tem algumas percepções muito equivocadas, como por exemplo no caso de uma mãe que pode morrer se não fizer aborto. Então aí você pega que essa gravidez é a vontade de Deus, então você não pode mexer nessa gravidez e deixa rolar, deixa acontecer, porque aquilo lá é o que Deus queria. Se a gente começar a aplicar isso na nossa vida, a gente vai parar de estudar e vai reprovar porque é a vontade de Deus, a gente vai morrer sem tomar remédio, vai morrer de gripe porque é a vontade de Deus, dentre várias outras complicações que a gente não usa tanto no nosso dia a dia. Só em certas discussões, em certos assuntos mais delicados. Já falando sobre isso, eu queria dizer que nem sempre o aborto foi proibido pela Igreja Católica. O Código Justiniano, no século VI, deixou o aborto liberado até 40 dias da concepção, por mais de 10 séculos, até que viesse o ordenamento do Papa Pio, que proibiu qualquer forma de aborto. Aí já dá pra gente parar e pensar, opa, peraí, o pensamento que a gente tem, o senso comum que a gente tem sobre a Igreja Católica, ou seja, sobre igrejas evangélicas, protestantes, cristãs em geral, é bem mais raso do que a gente pensava que era. Santo Afonso, por exemplo, ele viveu no século XVIII e ele é canonizado pela Igreja Católica, foi considerado um doutor da Igreja Católica, para você não ver que não é qualquer bosta como eu e você. E ele escreveu só 111 obras completas. Dessas 111 obras completas, elas foram compiladas em mais de 23 mil edições até o século XIX, ou seja, em 100 anos, você considerando a imprensa como dando seus primeiros passos, esses 111 obras desse cara rodaram o mundo em 23 mil exemplares diferentes. E ele foi um dos precursores do que se chama hoje, dentro da doutrina católica, de teologia moral. A teologia moral é um campo mais ou menos entre aquele rigor doutrinário exacerbado, que você pega em alguns setores mais conservadores, e aquela galera que é católica, mas não é tão católica assim, fica naquele meio termo, considera que o pecado é meio relativo, todas aquelas partes. E essa teologia moral, ela entra de fato dando um pé na porta dessa galera, dos dois povos, desses dois grupos, ao considerar que a moralidade da ação cristã não está exatamente na ação, mas em 3 aspectos dessa ação. O primeiro é o objeto escolhido, o segundo é a intenção de quem age, e por fim você tem o contexto daquela ação e as consequências que ela trouxe. Por exemplo, através desse entendimento a gente pode considerar que o policial em serviço, ele nem sempre é um homicida, nem sempre ele vai ser um assassino. Quando o policial está em serviço, que é o contexto, tentando proteger algumas crianças que foram sequestradas, mais contexto, impedindo, isso aí a gente já tem a intenção dele e as consequências dessa ação, impedindo que essas crianças sejam torturadas, abusadas ou até mesmo mortas. E esse objeto, na verdade, o assassino, ele vai causar todo esse sofrimento para essa sociedade. Através dessa teologia, a gente pode começar a relativizar esse conceito de homicídio. O policial, então, quando ele mata esse sequestrador, esse provável assassino, essa pessoa que já matou alguém e poderá muito provavelmente matar outros, ele não está cometendo um pecado. Ele está ao dever da sua função, todas aquelas coisas, e ele não vai ser condenado pela Igreja Católica. Desse modo, esse cara, o Santo Afonso, ele considera que o feto ele só recebia a alma de Deus, para a formação, 40 dias após a concepção, ou seja, 40 dias após a entrada do espermatozoide no óvulo. Ou seja, até 40 dias depois, esse feto ele não era um ser vivo, não era um ser autônomo para Santo Afonso, para essa teologia moral. Então o aborto poderia ser praticado. É claro que ele não está falando que com 40 dias você pode abortar à vontade, independente do que acontece. Vai ter que seguir aqueles 3 padrões da teologia moral que ele propôs. E assim, Santo Afonso, ele não é o único fodão da Igreja Católica que permitiu o aborto em certos casos. Santo Anselmo dizia que nenhuma alma racional poderia considerar que o feto, a partir do momento da sua concepção, a partir da
quando o espermatozoide encontrava o óvulo, teria uma alma. Tipo, era completamente irracional e ilógico pensar nisso. E nessa mesma linha, a gente já vai de cara com um velho conhecido nosso, São Tomás de Aquino, quem nunca ouviu falar, que dizia também que tipo, o feto não tinha alma nos primeiros meses de gestação. Então, o aborto não era a morte de um ser humano real, mas a morte de um ser humano em potencial, aquilo que poderia vir a ser humano. Então, tipo, até que o feto começasse a se mexer sozinho, não era considerado um assassinato você fazer um aborto. Para vocês terem uma ideia, no século XV, e quando eu digo século XV, sim, é quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, quando Américo Vespucci descobriu a América, quando as pessoas demoravam 3, 4 meses para atravessar o Atlântico, o aborto já era senso comum. Quando eu digo senso comum, é senso comum dentro da sociedade letrada, dentro das pessoas, das relações sociais da época, já era comum o entendimento de que o aborto era sim realizável para salvar a mãe. É claro que todos esses pensadores, todos esses filósofos, esses papas, esses santos que eu citei, eles não eram a favor do aborto. O que eu estou dizendo aqui é que eles consideravam que a prática do aborto poderia ser realizada, não era um atentado, não era um assassinato, como se considera hoje em dia dentro de alguns segmentos cristãos. Esse aborto, ele era extremamente repudiado, mas de uma forma assim, olha, não é aconselhável que você faça, mas se você fizer, tá tudo bem, você não vai para o inferno. Mas tá, tipo, como é que a gente saiu disso, desse entendimento até moderno, né, do século XV, desse aborto poder ser realizado para salvar a mãe, e chegou no entendimento que atualmente de algumas igrejas cristãs. Sabe quando que surgiu a primeira lei civil contra o aborto? Foi ele mesmo, Napoleão Bonaparte, em 1804, no seu Código Napoleônico, que colocou o aborto como um crime. E em 1810 ele colocou que todas as formas, inclusive a tentativa de aborto, era um crime. Não contente com isso, em 1817 surgiu a figura da mulher como tentando provocar um aborto em si mesma como uma criminosa. Agora você para e pensa, como assim? E a igreja? Só em 1867, tipo meio século depois, surgiu a primeira bula papal que considerava o aborto como um pecado, mas não qualquer aborto, aquele aborto induzido através de técnicas de feitiçaria, de poção, de venenos e todos os outros rituais considerados outra religião. Ou seja, meio século depois, 50 anos depois de existir uma normativa em um país, é que surgiu a primeira regra. Você pega assim, pô, século XIX, já tinha acontecido o iluminismo, já tinha se separado a igreja, o Estado, apesar de toda a influência católica dentro dos Estados, todo o poder da igreja católica na Idade Moderna, você não pode negar que, tipo, a legislação civil contra o aborto foi muito mais forte e veio primeiro do que a legislação canônica, apesar de todo mundo sempre satanizar o direito canônico. Mas a concepção atual mesmo só veio a surgir em 1930, com a bula papal do Papa Pio XI. Só aí que a Igreja Católica realmente transformou como pecado e atentado à vida, à natureza, o aborto, a esterilização provocada, a contracepção, todos esses métodos contraceptivos que até hoje são meio repudiados por aquele segmento cristão. Então, até 1930, ainda eram permitidas certas formas de aborto dentro da Igreja Católica. A maioria dos obstetras considera que tipo, o aborto, para ser seguro, completamente seguro para a mãe, não provocar nenhuma reação, seja em próximas gravidez, seja na vida mesmo, o aborto deve ser feito até aos 3 meses. 3 meses, por acaso, é mais ou menos o período que São Tomás de Aquino falava, é um pouquinho a mais que Santo Anselmo falava, um pouquinho a mais que Santo Afonso falava. Então, no século XVIII, a Igreja Católica já tinha esse entendimento que a medicina tem hoje. Mas agora vamos parar para pensar em que algumas frases são simplesmente idiotas demais para a gente usar. Como, por exemplo, se você é contra o aborto, simplesmente não aborte. Cara, vamos parar para pensar em quando que a vida começa? Vamos dizer que você diz que a vida começa com a concepção, a partir do momento que o óvulo e o espermatozoide se encontraram, beleza. Ou 2 semanas depois da concepção, quando o óvulo se fixa na parede e começa a desenvolver e tal. Ou mais ainda, vamos pensar que a formação do sistema nervoso ali pelo 3º mês de gravidez, ou ainda no 5º mês, quando o feto já conseguiria sobreviver por si próprio fora da barriga da mãe, fora do ovário, fora da barriga da mãe. Beleza, em qualquer uma dessas situações, tanto faz qual você acredita atualmente. O importante é você parar para pensar que, tipo, a partir desse momento X, seja ele qual for, é uma vida.
A gente está falando sim de homicídio a partir desse momento. A gente simplesmente falar, se você é contra o aborto, não aborte, é como você falar, não, se você é contra o homicídio, não aborte. Então, toda vez que você vê alguém muito fundamentalista, muito conservador para você, ou alguém muito liberal para você, tenta entender que aquilo é só uma visão da pessoa, e aí você pode conversar com ela e tentar aprofundar esse debate, e vocês podem ver que vocês possam estar muito parecidos. É engraçado, né? Então, assim, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Ele ficou bastante longo, eu sei, meio cansativo, mas o tema é interessante, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dá um joinha, tem alguma coisa para falar, comenta aí, a gente conversa sobre isso sempre. Se você vê alguém falando um pouco de besteira, se você tem algum amigo seu que fala sobre o assunto, mas ainda é meio raso, faça esse vídeo, quem sabe ele pode começar a compreender um pouco mais o que é a igreja cristã, o fundamento do pensamento cristão. Falou, galera, até o próximo Sem Tretas e espero não demorar muito para fazer o próximo vídeo, beleza?